Boa noite. Eu estava com saudade de vocês e semana passada, primeiro grupo pós-acampamento, né? E eu não consegui vir. Me deu uma diarreia lascada. Acontece. Fiquei o dia inteiro no trono e a hora que eu achei que ia dar para chegar aqui, a hora que eu vou sair de casa, falei, não dá não. Volta para o trono, né? E eu não consegui estar aqui na última quarta-feira. Mas, com a graça de Deus, estamos aqui reunidos. Sejam muito bem-vindos. Quem é que foi que fez o último acampamento? Levanta a mão aí, vamos ver. Oh, glória a Deus. Seja muito, mas muito bem-vindo mesmo no nosso grupo. Toda quarta-feira aqui. E a equipe também, né? Equipe maravilhosa aí. Incrível, né? Foi um acampamento espetacular, não foi? O acampamento foi maravilhoso. A gente faz uma autocrítica também, né? A gente faz uma análise, né, do que está acontecendo. E foi de fato para nós, para toda a equipe de trabalho, um acampamento abençoado mesmo, repleto do Espírito Santo do começo ao fim, né? Então demos glória a Deus por isso. Hoje, a gente teve uma reunião agora também e eu não consegui participar da missa. Então eu não sei se o padre falou na homilia alguma coisa sobre isso, mas hoje, a hora que eu li, eu estava vendo a liturgia de hoje, algo me chamou muita atenção. Não tem nada a ver com o que a gente vai falar hoje à noite aqui, é outra coisa. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, e eu não sei se você prestou atenção, na primeira leitura, deixa eu achar aqui. Primeira leitura, deixa eu achar aqui, gente. Primeira leitura, a carta de São Paulo a Timóteo. No versículo 6 ele diz assim, ó: por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Olha o que São Paulo está falando aqui. Eu exorto você a reavivar a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. O que aconteceu lá no teu acampamento? Foi orado por você, foi imposto as mãos sobre você, foi pedido o batismo no Espírito Santo. Você recebeu o batismo no Espírito Santo. E é isso que São Paulo está dizendo aqui na primeira leitura. Ele está exortando a Timóteo: não deixe apagar a chama do dom de Deus. Não deixe apagar. E a Bruna trouxe aqui na oração, falando do Espírito Santo o tempo todo. Então fica esse recado aqui para nós. Não deixe apagar a chama do Espírito Santo. Se São Paulo, 2000 anos atrás, já estava falando isso, ele significa que, de fato, se a gente deixar, a chama do Espírito Santo se apaga. Então está nas nossas mãos não deixar que essa chama se apague. Jamais vai ser o Espírito Santo que vai apagar a própria chama. Mas cada um de nós podemos deixar com que a chama se apague. Aí, no Evangelho, também não sei se o padre falou sobre isso. No versículo 24 vai dizer assim: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? A Bruna perguntou aqui para cada um no começo. Eu nem sei se você analisou essas coisas, né, Bruna? Acho que não, né? Perguntando o que Deus é para cada um de vocês, né? Foi perguntando aqui. Então olha o que ele está dizendo aqui. Por isso que me chamou muita atenção.
Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? E no finalzinho ele vai dizer assim: vós estáis muito enganados. Então olha o que Jesus está dizendo aqui. Está dizendo que a gente está muito enganado com relação a quem é Deus. Muito enganado com relação a quem é Ele. Então a gente não pode estar enganado não. A gente tem que conhecer de fato quem é esse Deus. Temos que conhecer de fato quem é esse Deus. E é por isso que a gente está aqui. E é por isso que toda quarta-feira a gente está aqui. É por isso que todo domingo a gente vai para a missa. É por isso que a gente estuda, é por isso que a gente reza. Para quê? Para que a gente de fato conheça quem é esse Deus. Porque como que eu vou amar alguém que eu não conheço? Então eu preciso conhecer, eu preciso ser íntimo de Deus, para que eu possa cada vez mais conhecê-lo melhor e amá-lo cada vez mais, para que ele possa de fato habitar em mim. Amém? Quem trouxe Bíblia? Quem não trouxe Bíblia, levanta a mão. Levanta mais alto. Quem está do ldo dessa pessoa que não trouxe a Bíblia, mostra a língua para ela. É para trazer Bíblia. Uma Bíblia custa menos que uma pizza. Certo? Pois é. Está causando hoje. Então traga a sua Bíblia, porque é o primeiro passo para a gente conhecer quem é Deus. É Bíblia, porque é Ele conversando com a gente o tempo todo. Amém? Então vamos dar um passinho, um pequeno passo na noite de hoje, para a gente conhecer quem é Deus de fato. Não é? Então vamos lá. Pega tua Bíblia no Salmo 8. Vixe. Carlinho, aonde que está? Está mais ou menos no meio da Bíblia. Procura aí. Salmo 8. Você que fez acampamento agora, traga para o grupo Bíblia, canetinha grifa-texto, caneta, e vai anotando as coisas na sua Bíblia. Isso é fundamental, a gente anotar, a gente grifar. A Bíblia é para isso mesmo, para a gente marcar nela. Depois no dia da manhã, daqui 1 ano, 10 anos, você cata a tua Bíblia, você vê um trem grifado lá, você vai falar, ó, eu grifei porque foi importante. Amém? Então vamos lá. Salmo número 8, no versículo 4. Quando olho para o teu, a tua tradução talvez esteja diferente, tá? Mas o significado é o mesmo. Quando olho para o teu céu, obra de tuas mãos, vejo a lua e as estrelas que criaste. Que coisa é o ser humano para dele te lembrares? Vamos parar por aqui. Vamos ler só de novo para a gente captar mais um pouquinho. Quando olho para o teu céu, obra de tuas mãos, vejo a lua e as estrelas que criaste. Então Deus é o Criador. Deus criou tudo, Deus criou o universo. Deus criou o céu, criou as estrelas, os planetas, galáxias, as nebulosas, o buraco negro. Tem algum astrofísico aqui no meio de nós? Tem alguém que manja muito de espaço, de universo? Né? Então tem um lá. Então Deus criou todas as coisas. E
a ciência diz que o universo está em expansão. Você acha que vocês já ouviram isso? Eu acho muito doido tudo isso, né? De fato. Mas se o universo está expandindo, ele está expandindo para onde? O que é que tem lá para esse lugar para onde ele está expandindo? Eu não manjo nada disso não, é só um exercício de tentar imaginar o que é o espaço, o que é o universo. É uma coisa absurda, né? Os números, quando a gente começa a ler alguma coisa sobre o universo, é coisa que a nossa mente normal, razoável, que não consegue entender muito. É bilhões de anos-luz, é umas coisas absurdas. É muito absurdo. Criado por quem? Por Deus. Criado por Deus. Então, quando a gente olha o tamanho do universo, e aí a gente olha para nós temos que fazer essa comparação. Eu olho para o tamanho do universo, e é por isso que isso está aqui no Salmo 8, que é uma das formas da gente identificar quem é Deus. É olhar para a natureza, olha para o universo, olha para o tamanho que é esse negócio aqui, e olha para você. O que a gente é e o que a gente representa para o universo em proporção, em tamanho. Quem arrisca dizer? O que a gente é em relação ao tamanho? Nada. Nada. Em relação ao tamanho do universo, não tem um número que possa expressar o que a gente é. Então a gente não significa nada. Absolutamente nada. No tamanho da criação, comparado com o tamanho daquilo que Deus criou. E há muito tempo se procura vida em outros lugares. Faz muitos anos que desde quando eu era moleque, eu já escutava falar que se procura vida em outro lugar. Até agora ninguém achou. E vão continuar procurando. E talvez nunca encontrem. Talvez nunca encontrem. Então é importante a gente ter essa noção de olhar para tudo isso que Deus criou e olhar para nós. E aí o que no versículo 5 vai dizer? Que coisa é o ser humano para dele te lembrares? Aí a coisa começa a mudar de figura. A coisa começa a mudar de importância. Por que começa a mudar de importância? Porque esse Deus maravilhoso, poderoso, o Criador, pelas próprias mãos dele, que cria todo esse universo gigantesco, absurdo, que não se consegue medir, e não consegue medir, tamanho é a coisa, o próprio Deus vem e habita no meio de nós. Aí a coisa começa a mudar muito de figura. Porque é esse Deus, é esse poder absurdo que a gente não consegue imaginar, que a gente não consegue na nossa racionalidade mensurar de fato o que é Deus. Então quando a Bruna pergunta, o que é Deus para você? Né? A gente começa a falar, é meu Salvador, é o Criador, é limitado demais. É limitado demais. Então a gente precisa começar a olhar para Deus de uma maneira diferente. O porquê que cria algo tão gigantesco, tão maravilhoso, e aí a gente, na insignificância nossa, Ele vem nos visitar. Ele vem para nos salvar. Ele vem para nos mostrar um caminho. Ele vem para nos apontar por onde a gente deve ir. Por quê? Só tem uma palavra para definir: amor. É o amor. É o amor que Ele tem por mim, que Ele tem por você. É só por amor, não tem outra razão. Não tem outra razão de existir. É um amor tão grande que nós não conseguimos medir.
Não tem como nós, dentro da nossa capacidade, entender o que é isso. A gente pode se esforçar demais, tentar falar, tentar buscar aqui alguma justificativa, alguma coisa. A gente de fato não vai conseguir encontrar. Tamanho amor. Pega a sua Bíblia agora e vai em João 15. João 15. Agora nós vamos começar a trazer aqui, vamos deixar o universo lá no lugar dele. João 15. É muito conhecida essa passagem. Muito, muito. Amém para todo mundo? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai e permaneço no seu amor. Vou parar por aqui. Esse Jesus que a gente acabou de tentar medir o seu tamanho através da sua criação, e no Salmo vai dizer: quem é o homem para que deles tu te lembres, né, Senhor? Esse mesmo Deus extremamente poderoso, Ele vai se utilizar de uma linguagem extremamente simples. E a gente falou muito isso dentro do acampamento, que Deus se revela nas coisas simples, é sempre na simplicidade. Imagina aquele tempo que Jesus caminhou aqui na terra, como que era a sociedade. Era uma sociedade praticamente rural, né? Cidades, eram poucas cidades que tinha. Então era um povo que não tinha instrução, não tinha cultura, não tinha absolutamente nada. Povo rude mesmo. Então Jesus, ele se utilizava das coisas mais simples, se utilizava das coisas da natureza para poder passar a sua mensagem, para que todos entendessem. Então aqui já começa uma linha de atuação de Jesus, mostrando que não é o entendido, não é o sábio, não é o grande, não é o poderoso. É na simplicidade que a coisa vai acontecer, para que todos tenham acesso, para que todos conheçam a verdade. E aí ele começa se comparando com uma videira. Ele começa se comparando com a videira. Eu sou a videira verdadeira.
e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta. Aqui eu quero falar com o pessoal da equipe, não com os que fizeram acampamento agora. Os mais velhos. Olha o que ele está falando aqui. Ele está falando para mim, está falando para nós, tá? Os mais velhos aqui. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta. Então, não adianta fazer tempo que fez acampamento, não adianta estar aqui dentro da igreja, não adianta vir no grupo de oração, não adianta ficar rezando se você não der fruto. Não adianta. Eu estou ligado lá, mas não produzo fruto nenhum. Tem que dar fruto. Porque olha o que ele está falando. Todo ramo que não dá fruto em mim, ou seja, é ramo que está nele. Então não basta estar aqui, não basta estar na igreja, não basta servir no acampamento, não basta isso não. Eu estou na igreja, eu sou católico, eu vou à missa, eu vou tal, não sei o quê. Beleza, mas e na tua vida, na prática? O que é que você está fazendo? Você está mudando? Você está sendo transformado? Você está se permitindo passar por um processo de transformação interior? Ou você continua do mesmo jeito? Porque se continua do mesmo jeito, não está produzindo fruto. Isso é para nós, que estamos na caminhada. Isso é para nós. É para fazer reflexão mesmo. Queimar a cabeça aqui. Será que eu estou produzindo fruto? Será que eu estou permitindo que ocorra transformação na minha vida? Ou vou levando? Deixa a vida me levar, a vida leva eu e vou indo. Então, que a gente fique atento. Por quê? Porque olha o que ele vai dizer. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta. Então, se a gente está ligado nele e não está dando fruto, a poda virá. Entendido, né, equipe? Vamos manifestar mesmo, porque se a gente não entender isso aqui, o homem corta. Ele acabou de falar que o pai é o agricultor, né? Então vamos lá. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Então quem conhece, quem tem fazenda, sítio, lavoura, conhece como é que é, ou tem uma planta em casa, você sabe que você podar, a planta fica mais forte. Você sabe que a poda faz parte do processo. Você vai pôr água, você vai pôr um adubo lá, mas a poda é necessária. E a poda acontece, porque ele está falando, se você está dando fruto, o que Deus vai fazer com você? Ele vai te limpar, ele vai limpar para que você dê mais fruto ainda. Vai limpar. E a limpeza não é bem uma poda daquela de cortar e jogar fora, é as arestas, você só vai acertar para que fique melhor, para que produza mais. Agora quem fez o acampamento agora. Vós e todo mundo. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Vocês passaram 5 dias dentro da fazenda. Foi um processo de imersão que foi feito com a gente lá. E a equipe também, todo mundo dentro daquela fazenda. Nós fomos limpos dentro daquela fazenda. Nós saímos mais limpos do que nós entramos lá dentro. Nós passamos por esse processo de purificação ali dentro. Estou purificado inteiro? Claro que não. Claro que não. Tem muita sujeira que precisa ser arrancada. Tem muita coisa errada pendurada em nós aqui ainda, que talvez leve muito tempo. Mas Jesus está falando, vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Então você já ouviu, você foi no acampamento, você fez desafio, você partilhou, você ouviu, você fez dinâmica, você fez de tudo. Mudou a tua vida, você saiu de lá aleluiado, está aleluiado até hoje, e se Deus quiser vai continuar aleluiado, que é o que a primeira leitura fala. Eu te exorto a não deixar apagar a chama do dom de Deus que habita em você. E aí o que Jesus vai dizer? Permanecei em mim,
e eu permanecerei em vós. Quem que vai permanecer em nós? Ele, aquele que criou todo esse universo maravilhoso. Você tem ideia do que é isso? Tem ideia? Por isso que a nossa visão de Deus tem que mudar. Por isso que no Evangelho ele vai falar, vocês estão enganados sobre o poder de Deus. Nós estamos enganados sobre o poder de Deus, porque é muita coisa. É muito. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se você pegar um galho, aquele é lírio, aquele lírio, né? Não, orquídea, olha como é que eu entendo de planta. Para mim era um São José com lírio de São José, não é, né? Você tem uma orquídea ali, ela está plantada lá. Se você cortar e largar ali do ladinho do vaso, o que vai acontecer? Morre, seca, murcha. Não vai nascer mais nenhuma flor. Por quê? Porque não está ligado no tronco, na raiz, para ser alimentado. É isso que Jesus está falando aqui para nós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Isso aqui você tem que grifar aí na sua Bíblia. Você grifa. Sem mim nada podeis fazer. Sem Deus nada a gente pode fazer. Ah, mas como assim? Eu nem conhecia Deus, fiz um monte de coisa na minha vida. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar tocando a sua vida. Mas nada daquilo que vai te levar para o destino final vai ser conseguido. Porque o que Jesus está falando aqui não é do nosso dia a dia, não é da nossa vida terrena aqui, não é da matéria. O que ele está falando é outra coisa muito grandiosa. O que ele está falando é de outra coisa. Ele está falando é de vida eterna. Sem ele não chega lá. Não chega lá. É simples isso. Isso não é linguagem que se utilizava no Antigo Testamento. Que lá no Antigo Testamento, sim, o nego botava medo, né? Não, bota medo. Não, não é linguagem do Antigo Testamento, é do Novo. É linguagem de amor isso aqui. Então grifa aí. Pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim... Aí apertou aqui um pouquinho, né? Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Eu nem preciso falar para vocês o que é isso aqui. Dá para entender, não dá? Todo mundo entende? Todo mundo entende o que é ser cortado, separado e lançado no fogo. Não preciso falar, é literal, né? Não precisa nem explicar absolutamente nada. Se permanecerdes em mim, e eu gostaria que você prestasse atenção exatamente nesse ponto, como é que começa esse versículo? Se ele não obriga, ele não vai te apertar, ele não vai exigir. Se você quiser. É você que escolhe, sou eu que escolho. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Aqui cabe uma explicação. Pedi o que quiserdes e vos será dado. Ah, eu quero uma BMW. Pode ficar querendo, né?
Eu quero uma espingarda para acertar um político. Ele não vai me dar, né? Não vai dar essas coisas. O que ele está falando que vai nos dar são as ferramentas necessárias para a vida eterna. Aquilo que de fato precisa, aquilo que de fato é essencial. Deus não está preocupado com hoje, aqui, agora. Não é isso que Ele quer. Não é para isso que Ele morreu numa cruz. Não é para satisfazer desejo nosso. O que Ele quer é que eu e você estejamos com Ele lá. É isso que Ele quer. Então, para isso que Ele está dizendo, tudo que, se você permanecer em mim, tudo aquilo que você pedir, vos será dado, para que você de fato alcance a vida eterna. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Então, para a glória de Deus, Deus é glorificado pelos frutos que nós fazemos, pelos frutos que nós produzimos. Seguindo, como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Eu contei, tem 12 vezes que Jesus fala permanecer. 12 vezes. Depois você pega a sua Bíblia e você conta. É bom você marcar com a caneta mesmo lá. Cada permanecer desse aqui. Tem 12 vezes. É uma insistência. Percebe que é uma insistência? Mesmo a gente lendo, fica repetitivo? Não fica repetitivo? Fica muito repetitivo. Permanecei, permanecerdes, permanecei, permanece em mim, ó, que eu vou permanecer em você. Não, permanecerdes em mim, ó, se você permanecer em mim, eu permaneço em você. É o tempo todo ele está falando isso. Por que será que ele está tão repetitivo assim? Por quê? Por que será que isso aqui foi escrito dessa forma? Por que Jesus disse dessa forma? É para martelar na cabeça. É para ser chato mesmo. É para gravar. A gente precisa da insistência. Sabe a história do óbvio, né? Que precisa ser dito? Precisa ser dito, precisa ser repetitivo. Precisa falar. E mesmo assim, nós não vamos ligar. Isso que é pior. Ele repete e dá. E você percebe? Depois, olha, por favor, o Pedro, eu escutei o Pedro falar, eu não vim, mas escutei depois no YouTube. A pregação do Pedro, né? E o Pedro falou, pega o capítulo 6 de João e lê. Eu vou além. Você pega o evangelho inteiro de João e lê. Lê inteiro de João. Eu não sei por onde começar a ler a Bíblia. Começa a ler pelo evangelho de João. Lê inteiro. Inteiro. Você vai ver que leitura gostosa, maravilhosa que é o evangelho de João. Não deixe de ler. Mas depois lá na sua casa, lê esse 15 aqui com mais atenção. Porque aqui a gente está indo rápido, tem horário, aquela coisa toda. Mas lê, para você ver. Jesus está suplicando. É uma súplica. Jesus está suplicando, permanece em mim. Fica comigo. Ele está implorando para a gente ficar com Ele. Fica comigo. Se você ficar comigo, eu fico com você. Vem que eu estou aqui. Não me abandona não, não vai embora não. Porque eu quero ficar com você, eu quero você, é isso que ele está dizendo ali. Agora, por que ele está falando isso? Por que Jesus está tão insistente? Por que Jesus fala 12 vezes, Fabinho, permanece comigo? Por que ele insiste tanto? Será que esse Deus que construiu o universo inteiro, que criou o universo inteiro, não sabe o porquê que ele está falando aquilo? Você acha que ele não sabe? O Deus que criou tudo, todas as coisas, ele não sabe da importância disso aqui? Ele sabe. Ele sabe da importância. Porque se não tiver nele, vai ser cortado, vai ser jogado fora e vai ser queimado. Porque só tem 2 caminhos. Não tem terceira via. Não existe. Só tem 2 caminhos. Não adianta a gente se enganar.
Nossa, passei minha vida inteira indo lá no grupo de oração. E aí? Tem dois caminhos aqui, e ele está preocupado com isso. Por isso que ele implora, por isso que ele grita, por isso que ele fala 12 vezes. Permanece comigo, permanece comigo, permanece comigo. E isso é amor. Isso é amor. É amor. E aqui falou tanto de fruto, tanto de fruto. Olha o que diz aqui mais para frente. Vamos lá. No versículo 11. Eu vos disse isso. Isso o quê? Permanece em mim. Né? Eu vos disse isso. Isso o quê? Permanece em mim. Para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Tenta entender isso aqui. A gente procura alegria, a gente procura felicidade em tudo quanto é lugar. A gente procura satisfação em todo quanto é lugar. E às vezes aquilo que a gente encontra, a gente acha que é felicidade e na verdade não é. Olha o que ele está falando aqui. Se você permanecer em mim, a minha alegria permanecerá em você e a tua alegria será completa. Não faltará nada. Nada. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Como que é que Deus nos amou? Como que é que Jesus nos amou? É uma pergunta a se fazer. Porque ele está falando, amai-vos uns aos outros e como eu vos amei. Como que Jesus nos amou? Jesus nos amou primeiro. É simples. Jesus nos amou primeiro. O que significa isso? Que ele me ama do jeito que eu sou. Que ele ama do jeito que eu estou. Ele não foi perguntar, Juninho, e aí, como é que você está indo lá? Está fazendo as coisas direitinho? Se tiver direitinho, eu vou amar você. Se não tiver, eu não vou não. Não é assim. Ele ama inteiro, totalmente, sem perguntar absolutamente nada. É isso que ele fala para nós. Ama o seu irmão, ama o seu próximo. Ama. Ele não está falando para você concordar com ele. Concordar com ele é outra história. É outra coisa. Mas ele está falando para você amar. Ama o seu irmão. Ame o seu próximo. Seja lá quem for. Seja do jeito que ele tiver. Faça o que ele fizer. Acabou. É assim. É amor. Amor puro. Não o amor de troca. A gente já falou sobre isso. Relação humana. Noção de amor nossa. É amor de troca. Mas não é isso que Jesus está falando. É amar como ele amou. Amar primeiro, sem pré-julgamento. Sem apontar dedo. É isso que ele está falando. Este é o meu mandamento. E por que Jesus fala em mandamento? Ele está falando para aquele povo judaico lá daquela época. E lá já é sabido que tinha 613 regras para serem obedecidas. 613. 248 ordens. Ou seja, 248 obrigações que você tinha que fazer e 365 proibições. Isso não pode, isso também não pode, isso aqui também não pode, não, isso aí também não pode. Então você imagina como que aquele povo da época vivia. Quer dizer, você tem 248 coisas que você é obrigado a fazer e 365 que você não pode fazer de jeito nenhum. O que Jesus faz com tudo isso? É como se ele amassasse aquele papel, jogasse fora e falasse assim, eu te dou um novo mandamento. Ame. Ame. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Foi o que ele fez ali na cruz. E olha o que ele diz aqui. Ninguém dá a vida por seus... Não, perdão, li errado. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos.
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Olha como que Jesus muda completamente a relação dele com relação a nós. Esse Deus poderoso, grandioso, criador do universo, esse universo que está em expansão, que está aumentando, que está indo para tudo quanto é lado, que a gente não consegue medir, essa coisa estupenda que não dá para saber o que é. Ele está olhando para mim, está olhando para você e fala assim: você é meu amigo, você não é um escravo, você não é um servo, você é meu amigo, porque eu estou te dando a conhecer tudo aquilo que eu faço. Ele está dando a conhecer, não tem nada de escondido, absolutamente nada de escondido. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi e vos designei para dardes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Ele nos escolheu, Ele. Nossa, eu fui lá no acampamento, eu fiz uma experiência com Deus. Nossa, agora eu encontrei Jesus. Ele que te levou lá. Ele que te trouxe aqui. Ele que vai continuar te trazendo aqui. É dele. É sempre a ação dele que vem primeiro. Sempre, sempre, sempre. Isso não muda. Porém, tem o se antes. Cabe a nós. Cabe a cada um de nós. Essa responsabilidade é nossa. O céu está lá, prontinho. O reino dos céus está lá, prontinho. Cabe a nós, cabe a cada um de nós. É para pensar. Ah, Carlinhos, mas é muito difícil. É mesmo. É muito difícil. As podas vêm, são inevitáveis. Abre a tua Bíblia, é rapidinho. Abre a tua Bíblia. Hebreus. É lá no Novo Testamento, lá mais para o final. Depois de Tessalonicenses, depois de Timóteo. Não ajudou muito não, né? Hebreus 12. Acharam Hebreus? Capítulo 12. Versículo 11. E é nesse ponto aqui que eu quero que você entenda. Na realidade, na hora em que é feita, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Olha as podas aqui. Olha as podas. Na realidade, na hora em que é feita, na hora que é feito o que? A poda, a correção. Se a gente for ler um pouquinho antes aqui, ele vai dizer: nossos pais humanos nos corrigiam como melhor lhes parecia, porém por um tempo passageiro. Deus, porém, nos corrige em vista do nosso bem, a fim de partilharmos a sua
própria santidade. A correção é para que a gente volte para o caminho. A correção que a gente sofre na vida é para a gente encontrar o caminho da santidade. Então Deus nos corrige como um pai, para que a gente não se perca. Deus vai nos corrigir, é o que estava escrito lá em João: se eu permanecer, não estiver dando fruto, vai podar. Então tem poda. Se eu já estou dando fruto, vai limpar cada vez mais, para que eu dê mais fruto ainda. Então as podas da vida dói sim, é difícil, não é fácil caminhar não. Mas quando eu entendo quem é esse Deus, quando eu entendo quem é esse Jesus que morreu por mim, quando eu entendo que é esse mesmo homem que construiu esse universo todo maravilhoso, eu começo a entender de fato o porquê desse amor todo por mim. Eu começo a entender de fato porquê que Ele suplica: permanece em mim, meu filho, fica comigo, não desiste, não desiste, mesmo que esteja difícil, mesmo que não esteja sendo fácil, mesmo que você esteja ouvindo coisas que você não gostaria de ouvir, mesmo que muita coisa ainda não caiba na sua cabeça, mesmo que muita coisa a gente ainda não entenda, e muita coisa a gente não vai entender, porque não cabe entendimento para todas as coisas. Não cabe entendimento para todas as coisas. Quantas vezes Jesus disse: vai, a tua fé te salvou? Está escrito 7 vezes na Bíblia isso. Vai, a tua fé te salvou. É pela fé. O que é fé? É ciência exata? Não é. Vai, a tua fé te salvou. É pela fé, não é pela razão. A razão nos leva a entender que quem construiu o universo inteiro tem o poder de falar para mim aqui na tua palavra aqui, ó, fica comigo. Isso é razão. Eu consigo enxergar o tamanho do universo, pelo menos o que eu consigo ver aqui, e ver que isso não é obra humana, e ver que não foi um homem que foi lá e fez, que não foi o acaso que construiu. O resto é pela fé. Então, se eu for guiar minha cabeça somente pela razão, se eu vou guiar minha cabeça somente por aquilo que eu entendo, por aquilo que eu quero prova, eu preciso prova, eu preciso de sinal. Perguntaram para Jesus uma vez assim: mas que sinal o Senhor dá? Nós queremos um sinal. O que ele respondeu? O único sinal que vai dar, vocês já viram, é o sinal de Jonas. E qual foi o sinal de Jonas? Foi engolido por uma baleia e foi cuspido daí 3 dias? E ele vai dizer isso. Não vai ter outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Você quer acreditar, acredita. Você não quer acreditar, amém. Então é pela fé. E o que é fé? O que é fé? Fé é você tomar posse de algo que não aconteceu, algo que você não vê. Isso é fé. Você toma posse para você de algo que você não está vendo. Porque aquilo que você está vendo, ou seja, aquilo que é a razão, aquilo que é a prova do que eu estou vendo, eu não preciso de fé, isso já é realidade. Isso já aconteceu diante de mim. Eu jamais imaginei que numa quarta-feira a gente ia ter uma quantidade de gente aqui. Nós começamos com 5 pessoas lá no auditório. Nunca sonhamos que um dia ia ter tanto de gente isso aqui. E aí o que a gente faz? A gente continua, a gente continua, a gente continua,
continua. Por quê? Porque a fé nos leva a acreditar que esse é o caminho. Então, quando eu olho para tudo isso aqui que Jesus está falando, está me mostrando, eu tenho que começar a projetar isso para a minha vida. Eu tenho que de verdade. Por isso que ele disse no evangelho da missa de hoje: vós estáis enganados. Tem que conhecer esse Deus, tem que conhecer esse Deus poderoso, tem que conhecer o Espírito Santo que está aí dentro de você, habitando aí. Você jamais pode esquecer que você é templo do Espírito Santo. É o mesmo Deus habitando em nós, e a gente não tira proveito nenhum disso. A gente não tira proveito nenhum. Vai tocando na vida, vai mandando ver, vai fazendo as coisas, vai se irritando, vai ficando bravo, vai... Comece a entender de fato. Comece a entender de fato. Comece a pensar em Deus como Deus é. A igreja mesmo diz: isso é mistério. Que tem coisa que a gente não vai conseguir explicar. E a igreja não tem vergonha nenhuma em dizer: isso é mistério. Tem coisas que a igreja vai dizer: isso é um mistério. Se a gente for olhar isso que nós vimos hoje aqui, isso que eu trouxe para vocês, o Salmo 8, é um mistério. Eu explico com o amor, foi o que eu falei para vocês. É o amor. Ele criou tudo isso aqui e lembrou de nós que não somos nada, menor que um grão de areia, e veio morar junto de nós. O que explica? É o amor. Mas você acha que é só isso? Não é só isso. Tem um mistério que envolve tudo isso, que a gente não sabe explicar. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas a hora que ele vai dizer: vai, a tua fé te salvou. Opa, pera lá. Jesus fala isso para a hemorroíça, que a gente estudou tanto. Jesus fala isso para Bartimeu. Jesus fala isso para a pecadora arrependida, que foi lá lavar os pés de Jesus com perfume. Jesus fala para o leproso que voltou para agradecer: tua fé te salvou. Tua fé. É pela fé. É pela fé. Então a gente tem que exercitar a nossa fé. Exercitar a nossa fé. Mas a fé madura, a fé consciente, não é fé boba, fé infantil. É fé madura. Fé porque eu conheço o Deus em quem eu acredito. É nisso. Então, repetindo a súplica de Jesus: permanece em mim, permanece em mim, permanece em mim, permanece em mim. Se você quiser, permanece em mim. Amém? Fica de pé. Fecha seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Tenta fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que foi falado aqui nessa noite. Tenta trazer mesmo aí dentro do teu coração, esse teu coração onde o Espírito Santo está habitando. Esse coração que agora está batendo aí, ó. Você chega a sentir a batida do teu coração na sua mão. Esse Espírito Santo que está dentro de você, gritando: filho, filha,
Permanece em mim. Permanece em mim. Fica comigo. Fica comigo, filho. Para que eu possa te amar. Para que eu possa te curar. E vai trazendo aí na sua mente aí todas as situações da sua vida. Traz na sua mente aí todas as situações da sua vida onde, se Jesus estivesse nela agora, se Jesus estivesse agora nessa situação difícil, delicada aí da tua vida, e vai falando para Ele, fala: Jesus, eu quero permanecer em Ti, Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero estar na Tua presença, eu não quero mais ficar vagando por aí, batendo cabeça para um lado para o outro. Fica comigo, Jesus, porque creio em Ti, porque sei que Tu és o Todo-Poderoso. Eu sei que Tu és aquele que criou todas as coisas. E por amor olhou para mim. E por amor por mim, transforma todas as coisas. Que por amor por mim faz com que a minha alegria seja completa. Essa alegria que eu experimento aqui toda quarta-feira, essa alegria que eu experimentei dentro do acampamento, essa alegria espontânea, essa alegria sem apelação, é essa alegria que contagia, essa alegria que toma conta. Permanece em mim, Senhor. Fica comigo, Senhor. Posso, tudo posso, aquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim, e ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu.